Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma série de reflexões e hoje nós vamos iniciar uma reflexão no livro do profeta Isaías, especialmente no capítulo 40, versículo de número 31. Nos próximos vídeos nós vamos tratar do tema, mas os que esperam no Senhor. E o versículo está escrito assim, 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, condição, vem as promessas agora, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O profeta Isaías está escrevendo essas palavras ao povo de Jerusalém, ao povo do Reino do Sul. Esse povo estava vindo, regressando da Babilônia. É do conhecimento de vocês, ou quem não tem esse conhecimento, a partir de agora será, no ano 586, o rei Nabucodonosor, o imperador, o grande império babilônico, invadiu Jerusalém. No ano 586, trazendo uma grande destruição em Jerusalém. Ele derrubou as muralhas, ele derrubou parte do templo, ele levou muitas pessoas cativas para a Babilônia. E esse povo ficou um período ali de 70 anos. Havia uma profecia que Deus entregaria a nação à Babilônia por não dar ouvidos a Deus e por não obedecê-lo. Deus usaria a Babilônia como vara de disciplina do Senhor para tratar o seu povo. Eu não vou aqui entrar nos detalhes da disciplina de Deus, mas esse povo agora, 70 anos depois, 516, eles estão retornando da Babilônia. E eles têm três grandes desafios. O desafio número 1 é a restauração das muralhas. Desafio número 2, a restauração do templo. Desafio número 3, a restauração da lei. Eram três frentes que eles precisavam trabalhar. Eles estavam há pelo menos 70 anos distante daquela nação. A última vez que eles estiveram ali, eles testemunharam a destruição que Nabucodonosor, o Império Babilônico, havia provocado em Jerusalém. Agora eles precisam voltar também como uma profecia, uma palavra de Deus, para um tempo de recomeço e para um tempo de restauração. E a condição para que esta restauração acontecesse é que eles deveriam confiar no Senhor, esperar no Senhor. Mas como estava a condição desse povo? Como eles estavam emocionalmente, espiritualmente e fisicamente? Quando você lê a história, você percebe que eles estavam esgotados, física, emocional e espiritualmente. Eles estavam desanimados, eles estavam sem esperança e pior, eles imaginavam que Deus o havia esquecido. Para essas pessoas que o Espírito Santo trouxe essa palavra naquela época, como que nós lidamos com o desânimo? Como nós lidamos com a falta de esperança? Como nós lidamos com, às vezes, esse sentimento que Deus nos esqueceu? Como que nós lidamos com o esgotamento espiritual, emocional e físico? Nós lidamos com todos esses desafios esperando em Deus, confiando no Senhor. Agora, aqui não é um esperar passivo, assentar-se em uma cadeira de balanço e ver as coisas acontecer. Não, é um esperar ativo. Como que isso acontece? Eu continuo confiando em Deus, eu continuo descansando em Deus, mesmo sem ver os resultados imediatos. O fato de eu não estar vendo o resultado imediato não significa, primeiro, que Deus não está presente. Segundo, que Deus não esteja trabalhando. Então, por mais que você ainda não se apropriou da cura, da restauração, por mais que você ainda não entrou nessa porta, por mais que você ainda não se apropriou da promessa, você precisa continuar confiando e descansando em Deus, porque Deus está trabalhando e Deus está presente em toda essa situação. Segundo, eu devo esperar em Deus e eu só espero em Deus quando eu reconheço que Deus tem um controle do tempo e Deus tem um controle do processo. Deus não trabalha no tempo dos homens, Deus não trabalha no tempo Cronos, Deus trabalha no tempo Kairos. Deus tem o seu próprio tempo, Deus tem a sua própria agenda e no tempo de Deus as coisas acontecem. A Bíblia diz em Êxodo 12:40 que o povo de Israel ficou 430 anos cativos no Império Egípcio. Mas quando chegou no capítulo 3, Deus se manifestou para Moisés em uma sarça ardente e ali está relatado assim: eu tenho ouvido, eu tenho visto e eu desci para livrar o meu povo. A Bíblia diz que em certo tempo, Deus visitou Ana, visitou a sua madre, e a Bíblia diz que ela deu um filho chamado Samuel. Foi o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz de
toda a história do Antigo Testamento. Deus tem o seu próprio tempo, por isso aguarde no Senhor. No tempo do Senhor as coisas vão acontecer. Deus também tem o controle do processo. É importante aguardar o tempo de Deus, porque é no tempo de Deus que o processo acontece. Entre você e a bênção, entre você e tomar posse das bênçãos de Deus, existe um negócio chamado processo. O processo é importante, primeiro, porque o processo revela o que a pressa esconde. É no processo que você conhece Deus, é no processo que você se conhece e é no processo que você vai conhecer as pessoas. Jó passou um processo extremamente dolorido e quando ele terminou o processo, no capítulo 42, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Depois ele vai para outra expressão: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. É no processo que nós conhecemos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, as nossas limitações. É no processo que fica muito claro que nós somos totalmente dependentes de Deus. É no processo também que nós percebemos que nem sempre as pessoas são o que aparentam ser. As pessoas, às vezes, elas usam uma máscara, um verniz, e elas nem sempre estarão conosco e estão dispostas a ir conosco até o fim de todo o processo. Mas isso não é para a gente ficar chateado, magoado, com raiva de ninguém e nem eliminarmos as pessoas das nossas vidas. É para nós entendermos que nós não devemos fazer do homem a nossa esperança e o nosso braço forte. Terceiro, nós precisamos aguardar os processos de Deus, porque o processo de Deus, ele prepara-me para assumir o lugar que Deus tem para a minha vida. E quando eu assumir, eu tenha condições de permanecer no lugar aonde Deus ele vai me colocar. Terceiro, o processo primeiro ele me transforma para depois transformar o ambiente e as circunstâncias aonde o milagre de Deus vai acontecer. Por isso, nesse dia, aguarde no Senhor. Aguarde confiando, descansando, mesmo sem ver os resultados imediatos. Aguarde no Senhor, porque Ele tem o controle do tempo e o controle do processo. Pai, nós te louvamos, porque não importa os nossos desafios, não importa as nossas batalhas, não importa, ó Deus, a grandeza dos desafios que estão diante de nós. Se nós esperarmos no Senhor, o Senhor nos dará força e condições necessárias para recomeçarmos. Obrigado, porque o Senhor tem o controle do tempo e do processo. É no tempo que o processo se desenrola e é no processo que nós te conhecemos, conhecemos a nós mesmos, conhecemos os outros e é no processo que nós somos preparados para assumir as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Ajuda-nos, ensina-nos a esperarmos pacientemente no Senhor e que o Senhor possa operar maravilhosamente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Espere no Senhor. Beijo no seu coração.